Emocionante revelação. Milionário descobre amor surpreendente em mãe solteira que limpa vidros. Lucas, um milionário de 35 anos, olhava pela janela de sua mansão nos Jardins, São Paulo, sentindo um aperto no peito que ele não conseguia explicar. Ele tinha tudo: carros luxuosos, festas extravagantes e uma conta bancária recheada. Mas logo perceberia que nada disso preenchia o vazio que o rodeava. Naquele dia ensolarado, ele tomou a decisão de sair, talvez à procura de um pouco de paz em meio ao estresse que sua vida se tornará. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas, um semáforo vermelho parou seu carro. Foi então que seus olhos se pousaram sobre ela, Maria. Uma mãe solteira de 28 anos que ganhava a vida limpando vidros de carros parados. O sol refletia em seu sorriso cansado, mas ao mesmo tempo, cheio de vida. Lucas nunca tinha visto alguém tão forte em meio a tantas dificuldades. Ela conversava e sorria para uma criança que passava, e algo profundo dentro dele se mexeu. Maria era a personificação da dignidade, da luta, e aquele olhar firme fez o coração de Lucas acelerar de uma forma que ele não conhecia. Com o passar das semanas, Lucas se viu interessado na rotina daquela mulher extraordinária. Ele voltava ao mesmo semáforo, esperando mais uma chance de conversar. Um dia, ele finalmente tomou coragem. Ao sair do carro, as palavras simplesmente saíram. Oi, posso te ajudar? O sorriso de Maria iluminou sua manhã. Ele estava atraído não apenas pela beleza dela, mas por sua sabedoria e a resiliência que exibia, mesmo diante das adversidades. Maria começou a contar suas lutas para sustentar a pequena Ana, sua filhinha de 6 anos, e a cada história que ouvirá, Lucas sentia seus próprios valores sendo desafiados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As conversas com Maria mudaram Lucas de formas que ele nunca poderia imaginar, mas a família dele não via a situação da mesma forma. Sua mãe, uma mulher tradicional e refinada, olhava com desprezo para o relacionamento que começava a se formar. Você não pode se envolver com uma mulher de classe tão baixa, Lucas! Exclamou em uma discussão, o que fez o peito dele apertar. Ele se viu dividido entre o amor crescente e as altas expectativas familiares. Um dia, após um diálogo tenso, Lucas decidiu que precisava fazer Maria se sentir especial, então a convidou para um jantar em sua casa. Ao ouvir o convite, o olhar de Maria se confirmou. Ela hesitou. Com um passado difícil e feridas abertas, ela acreditava que um relacionamento com alguém como Lucas era algo inalcançável. E mesmo com sentimentos fervilhando, o medo do julgamento a fez recuar. Com a distância, Lucas sentiu a dor da falta. Enquanto isso, sua vida se tornava um campo de batalha entre o amor verdadeiro e as obrigações familiares. Ele estava pronto para lutar pelo que acreditava, mas no momento crucial em que decidiu agir, um ping da mensagem em seu celular cortou o silêncio. Era uma revelação inesperada que poderia mudar tudo. Como seria o futuro de Lucas e Maria com essa nova descoberta? A pergunta pairava no ar, como um desafio que ele teria que enfrentar. Conseguiria superar todas as barreiras que a vida lhe impôs e lutar por seu verdadeiro amor? Lucas olhou para a tela do celular paralisado. A mensagem era de seu amigo Ricardo, que sempre lhe dizia que não havia limites para o que o dinheiro pode comprar, mas aquela vez parecia diferente. Lucas, você precisa saber que seu pai, ele está em problemas. Uma dívida alta que pode afetar tudo. As palavras ardendo em sua mente, Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A imagem de Maria, sorriso gentil e olhar determinado, apareceu em sua mente como uma luz em meio ao caos. Ele não sabia qual seria a raiz do problema, mas uma certeza começou a se formar dentro dele. Se a situação era tão grave, não seria apenas sua vida que mudaria, mas a de Maria e Ana também. A ideia de que, de alguma forma, aquela mãe solteira poderia ser puxada para a turbulência que agora ameaçava sua própria vida o deixou angustiado. O amor que brotava por ela fez com que ele quisesse protegê-las de qualquer sofrimento. Ele decidiu agir. Em meio a tantas incertezas, a única certeza que tinha era que precisava conversar com Maria, explicar tudo. Com um misto de medo e determinação, ele dirigiu até o semáforo onde a havia visto pela primeira vez. Quando chegou, encontrou Maria já no trabalho, limpando o vidro de um carro com o olhar concentrado.
Ele mal conseguiu se conter diante da visão dela. Uma mulher lutando dia após dia, enquanto ele, por outro lado, tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. Maria. Ele a chamou, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Maria levantou os olhos e, ao vê-lo, um sorriso hesitante se formou em seu rosto, mas logo se dissipou no semblante preocupado que tomou conta dela. Oi, Lucas, respondeu, a insegurança em sua voz era palpável. Ele passou a mão pelo cabelo, sentindo a tensão. Precisamos conversar. Eu não posso ficar sem te contar o que está acontecendo. Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Sobre o que você está falando? E então, Lucas explicou. Como pode a vida ser um jogo tão cruel? Enquanto ela se esforçava para criar a filha com dignidade, o seu mundo parecia desmoronar. E no fundo, ele se perguntava se seria capaz de enfrentar a tempestade que se aproximava, não apenas por sua família, mas também pelo amor que estava começando a florescer. Maria ouvia em silêncio, as feições suavizando um pouco ao entender a profundidade da dor que ele compartilhava. Lucas, não sei se isso é uma boa ideia. Eu sou só uma mulher simples, e você tem tanto a perder. Não. O que realmente está em jogo aqui sou eu. E o que sinto por você? Ele se interrompeu ao perceber o volume da própria voz. Um olhar mais atento dela o fez perceber a fragilidade dessa conversa. Ele a queria em sua vida, e não poderia deixar que o medo a afastasse. Maria respirou fundo, a insegurança misturada com um toque de esperança. E se de alguma forma, tudo isso acabar te machucando também? Eu tenho medo, Lucas. Ele deu um passo à frente, lutando contra as emoções que borbulhavam dentro dele. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas quero enfrentar isso com você. Se estivermos juntos, conseguiremos. Pela primeira vez, as paredes que Maria construíra começaram a ceder. Mas nesse momento frágil, um barulho de sirene cortou o ar, como um lembrete cruel das dificuldades que a vida impõe. O coração de Lucas disparou enquanto um carro da polícia se aproximava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. O que serão as consequências da nova revelação e como essa situação afetará Maria e Ana? A pressão aumentava, e ele sabia que cruzar o próximo caminho seria mais arriscado do que jamais imaginou. A sirene unia como um alerta, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que o momento estava se tornando ainda mais complicado. A presença da polícia simbolizava um emaranhado de problemas, não apenas para ele, mas também para Maria e Ana. Vamos, precisamos sair daqui, ele sugeriu, puxando levemente o braço dela. Maria hesitou, mas a urgência em seu olhar fez com que ela o seguisse. O medo e a dúvida ainda estavam presentes, mas alguma coisa dentro dela estava começando a se abrir, como uma flor sob o sol. Eles se afastaram do local, buscando um lugar mais tranquilo, longe do tumulto provocado pela chegada dos policiais. Lucas caminhava rápido, sua mente a 1000 por hora, tentando encontrar palavras que consolassem a apreensão que crescia entre eles. Mas o que ele poderia dizer diante de tudo isso? Após alguns minutos, chegaram a um parque vazio. O sol se escondia atrás das nuvens, dando uma aparência sombria ao céu. Maria sentou-se em um banco e olhou para Lucas com os olhos cheios de perguntas. Ok, Lucas. O que está acontecendo? Você disse que seu pai está em problemas, o que isso tem a ver com a gente? A preocupação transparecia em sua voz. Ele começou a explicar os detalhes da dívida, como seu pai havia se metido em negócios que não podia arcar. Cada palavra que saía de sua boca era como uma pedra que ele carregava, mas junto com isso, havia a sensação de que deveria dividir esse fardo. E se isso se espalhar, as coisas podem ficar complicadas não só para mim, mas para você e Ana também. Eu não quero isso. E o que você pretende fazer? Maria perguntou, encarando-o com firmeza. Ela não queria apenas ouvir suas preocupações, queria também a verdade. Eu pensei em fazer um empréstimo para cobrir a dívida, mas e se não conseguir? O que vai acontecer com a gente? E se eu acabar me metendo em algo pior? Ela respirou fundo, avaliando a situação. Lucas, você precisa pensar direito antes de agir. Não se precipite. Às vezes, o dinheiro não é a única solução. Precisamos de um plano, uma maneira de lidar com isso que não envolva mais riscos. Ouvindo suas palavras, Lucas percebeu o quanto Maria era mais sábia do que ele imaginava. Ele havia apenas pensado em soluções rápidas, mas ela estava trazendo algo que tinha mais valor, reflexão. O amor ainda estava fresco, mas também havia uma luta interna. Ele a queria, e queria protegê-la, porém sabia que o atual problema era grande demais. Eu só não quero que você e Ana sofram por minha causa, ele disse, baixando o olhar, lutando contra o peso emocional que surgia dentro dele. Maria se aproximou, tocou sua mão. O gesto, simples e cheio de significado, fez Lucas sentir uma onda de coragem. A vida já é difícil o suficiente.
Juntos, podemos ser mais fortes. Não deixe que o medo atrapalhe o que podemos construir. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles. As palavras dela o tocaram profundamente, e ele notou um leve sorriso se formar nos lábios dela. Luiz, o que você não sabe é que eu também tenho meus próprios desafios. Não tem como a vida ficar mais difícil do que já é, mas podemos encontrar uma saída. Conforme as palavras dela se aninhavam na mente dele, Lucas começou a ver um caminho mais claro. Ele respirou fundo, esboçando um sorriso. Então vamos fazer isso juntos. Vamos planejar como enfrentar essa situação. Mas antes que pudessem definir próximos passos, o barulho de uma mensagem chegou e interrompeu o clima. Lucas rapidamente pegou seu celular e viu que era de Ricardo novamente. Lucas, precisamos falar urgentemente. Eu descobri algo que pode ajudar você e sua família e pode mudar tudo. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que será que Ricardo havia descoberto? Por um lado, havia esperança, mas no fundo, uma inquietação começou a crescer. Estariam prontos para o que estava por vir? Lucas segurou o celular com firmeza, a pulsação acelerando em seu peito. O tom urgente de Ricardo despertava um misto de esperança e ansiedade, como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um salto sem saber o que o aguardava do outro lado. Ele olhou para Maria, que curiosamente esperava pela sua reação, e decidiu que merecia saber o que estava acontecendo. É o Ricardo, ele começou, a voz tremendo um pouco. Ele disse que tem algo que pode ajudar, mas não sei o que é. Você vai responder? Ou vai ficar só segurando o celular? Maria fez uma leve brincadeira, mas a seriedade em seus olhos não se perdeu. Lucas respirou fundo, tentando usar essa descontração para aliviar a tensão crescente. Ele digitou rapidamente e enviou uma mensagem de volta pedindo para se encontrarem. Ele vai nos dizer algo, mas precisamos ir com calma. Não quero que mais problemas venham à tona agora. Enquanto aguardavam pela resposta, a conversa fluía naturalmente entre eles. Maria falava um pouco sobre o que estava passando, como tinha dificuldades em lidar com a escola e as expectativas que pesavam sobre seus ombros. Lucas a ouvia atentamente, admirando a força que ela demonstrava, mesmo quando seus olhos cintilavam com a preocupação. Mas a ansiedade não ia embora. A solidão daquele parque era opressora, e o vento suave parecia sussurrar mais sobre as incertezas do que sobre a esperança. De repente, o celular de Lucas vibrou novamente, quebrando o silêncio com uma mensagem. Era Ricardo. Me encontre na velha ponte às 18 horas. É importante. O coração de Lucas disparou. Ele tinha uma escolha a fazer. Podia pedir para Maria ficar ali segura, mas a verdade é que não queria que ela se afastasse de sua vida, principalmente em um momento em que precisava de apoio. Vamos até a ponte. O que quer que ele tenha para nos contar, precisamos ouvir juntos. Maria aceitou sem hesitação, embora uma sombra de preocupação passasse pela sua expressão. Eles se levantaram e começaram a caminhar. Cada passo era pesado, como se estivessem avançando para um futuro incerto, cada vez mais próximo de algo que poderia ser a chave para a solução de seus problemas ou um abismo profundo de dificuldades. Chegando à ponte, Lucas sentiu que a atmosfera mudava. O lugar, uma construção antiga de madeira e metal, trazia lembranças de um passado mais tranquilo. Ele se lembrou das tardes em que vinha aqui sonhar com o futuro, sem saber que aquele futuro poderia ser coberto por nuvens ameaçadoras. Ricardo apareceu à distância, as mãos no bolso e uma expressão angustiada. Lucas sentiu um impulso de correr até ele, mas a visão do amigo já refletia a gravidade do que estava prestes a ser dito. Quando Ricardo se aproximou, sua voz estava carregada de urgência. Eu achei um jeito de ajudar sua família, mas você precisa estar disposto a arriscar. O vento levantou, arrebatando algumas folhas secas do chão. Lucas trocou um olhar com Maria, que lhe mandou força com seu semblante. Que tipo de risco? Ele perguntou com a voz embargada. Ricardo hesitou. Algo que pode te colocar em xeque. Mas pode ser o que você precisa para resolver essa dívida de uma vez por todas. O que será que Ricardo estava escondendo? A mente de Lucas girava com possibilidades e temores. Estou ouvindo, respondeu, prontos para encarar o que quer que fosse. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e Lucas sentiu que a vida estava prestes a teste mais uma vez. Eles estavam prontos para se aprofundar no desconhecido, mas o que será que os aguardava? Ricardo respirou fundo e começou a explicar. Eu ouvi rumores sobre um velho senhor que vive numa casa um pouco afastada. Ele tem um monte de dinheiro guardado, mas a saúde não está boa. Eu pensei que se você conseguisse se aproximar dele e ajudar de alguma forma, talvez ele pudesse retribuir. É um risco, mas pode valer a pena. Lucas sentiu um frio na barriga. A proposta parecia absurda, uma ideia tirada de um filme.
Você está falando sério? Vou em cima de um desconhecido, tentando ganhar a confiança dele só porque ele tem dinheiro? A raiva misturava-se com a incredulidade. Sim. Mas escuta, Lucas, eu sei que parece loucura. Mas é uma chance. E com a situação da sua família, o que mais você tem a perder? Maria, percebendo a tensão, interveio. Ricardo, isso é perigoso. E se ele não quiser ajuda? E se você se colocar em risco? Eu não sei. Lucas murmurou, sentindo-se sufocado pela pressão. Parece arriscado demais. E se ele não for bom? E se ele me vir como um golpista? Ricardo insistiu, seus olhos ardendo de impulso e determinação. Mas e se der certo? Você se afastou da ideia de que um milagre poderia acontecer. Essa pode ser a solução que você tanto precisa. A conversa tornou-se um embate emocional. A dúvida crescia em Lucas, mas também uma pequena chama de esperança começava a acender em seu interior. Ele olhou para Maria, que observava tudo em silêncio, mas seu olhar era um escudo de suporte. A coragem dela lhe dava força. Eu não posso fazer isso sem você, Lucas disse de repente. Se vamos arriscar, precisamos fazer isso juntos. Aproximando-se de Maria, ele segurou sua mão e a viu assentir. Não queria expô-la a riscos, mas a ideia de enfrentar essa batalha sem ela era insuportável. Ele sentia que o apoio dela poderia ser a chave para enfrentar o desconhecido. Ricardo sorriu, quase aliviado. Então estamos juntos nessa. O velho se chama seu Jorge. Ele deve estar por ali perto, vamos até a casa dele. Com o plano feito, o trio seguiu em direção à casa. O céu começava a escurecer e o frio da noite envolvia as ruas. Lucas sentia os nervos se acumularem, mas também uma determinação crescente. Era como se uma onda de adrenalina corse suas veias. Ao chegarem perto da casa, uma construção modesta com jardins mal cuidados, as luzes estavam apagadas e tudo parecia quieto demais. Aqui é, sussurrou Ricardo, hesitando. Qual é o plano? Maria perguntou, a voz baixa. Precisamos ser sinceros, respondeu Lucas, buscando o próprio valor. Precisamos dizer a ele que queremos ajudar. Adentrando o espaço, o cheiro de mofo e madeira antiga invadiu o nariz de Lucas. Ele bateu firme à porta, o som ecoando no silêncio. O coração batia rápido, quase ensurdecedor. Após alguns momentos, passos pesados foram ouvidos, e a porta se abriu lentamente. Um homem idoso, de cabelos brancos e olhar cansado, apareceu. Sua feição era dura, mas os olhos refletiam uma vida cheia de experiências. O que desejam? Perguntou, a voz rouca mas firme. Lucas se preparou para falar, mas a imagem do velho ali, diante dele, trouxe à tona todo o peso daquela situação. Era aquele o momento que poderia mudar tudo? Ele sentiu o peso da sua decisão nas palavras que estava prestes a proferir. Senhor Jorge, viemos. O que Lucas não sabia era que aqueles instantes carregavam mais do que ele imagina. O caminho para a redenção poderia não apenas mudar sua vida, mas revelaria a verdade sobre si mesmo e suas relações que ele nunca sonhou que existissem. O silêncio pairou sobre eles. A expectativa estava no ar, e Lucas se perguntou, o que mais estava por trás daquela porta? O velho Jorge analisou Lucas, Ricardo e Maria por momentos que pareceram eternos. Seus olhos marcados pelo tempo avaliavam a situação. A expressão dura foi se suavizando, como se ele estivesse buscando um lampejo de sinceridade nos rostos dos jovens. O silêncio, carregado de insegurança, se estendia, e Lucas segurou a mão de Maria com força, buscando coragem ali mesmo. Parece que estão aqui por um motivo especial, disse Jorge, finalmente quebrando o gelo. Sua voz ainda tinha um leve tremor, mas havia algo de receptivo em seu jeito. O que vocês realmente querem? Lucas respirou fundo, palavras travadas na garganta. Senhor Jorge, sou Lucas. E estes são meus amigos, Maria e Ricardo. Nós ouvimos que você poderia precisar de ajuda. Queremos ajudar. O que devia soar como um ato de solidariedade tremeu em suas mãos, repleto de insegurança. Ajuda? Jorge ergueu as sobrancelhas. E o que vocês têm a oferecer? Trabalho. Estou disposto a cuidar da sua casa, limpar, fazer companhia, fazer o que você precisar, Lucas disse, a determinação tingindo sua voz. Ele queria mostrar que suas intenções eram genuínas, mas o medo de ser considerado um aproveitador continuava assombrando sua mente. Jorge observou atentamente sua expressão passando por várias emoções, tristeza, desconfiança e, por fim, algo que Lucas não esperava, gratidão. Não é comum que as pessoas se preocupem assim por um velho rabugento, o homem comentou, esboçando um leve sorriso. O que posso oferecer em troca? Como posso saber que não estão apenas atrás do meu dinheiro? Maria, tocada pela vulnerabilidade de Jorge, decidiu intervir. Senhor Jorge, entendemos que isso pode parecer suspeito,
mas nossa intenção é ajudar o Senhor, queremos fazer a diferença. Ninguém deveria passar por isso sozinho. As palavras dela eram simples, mas carregavam um peso emocional tão grande que Jorge pareceu surpreso. Ele olhou por cima do ombro, como se a escuridão da casa quisesse engoli-lo. A solidão é companheira traiçoeira, ele murmurou quase para si mesmo. Talvez vocês possam me ajudar com um pouco de calor humano, algo que fazenda tempo que não sinto velho. Então, deixou um sorriso escapar de seus lábios enrugados. Entrem. A casa pode estar em ruínas, mas ainda tem um lugar para um chá quente, ele disse, fazendo um gesto que parecia meio hesitante, mas resoluto. Jorge os conduziu para dentro, e Lucas ficou intrigado com os detalhes da casa. As paredes tinham fotos antigas de uma família que parecia ter muito amor, embora sofra a ausência deles agora. Se Jorge estava aberto à ajuda, isso significava que o encontro poderia levar a algo mais profundo. Enquanto se acomodavam em cadeiras desgastadas, Lucas começou a sentir que aquela busca poderia se transformar em amizade. Os traumas e histórias de cada um poderiam se entrelaçar, levando-os a um entendimento maior. O velho estava para lhe contar algo que poderia mudar seus próprios conceitos a respeito de pessoas e suas dores, e ele havia aberto uma porta que parecia impossível a princípio. E de onde você é, Lucas? Jorge começou a perguntar, quebrando o gelo novamente. O velho estava curioso, e Lucas percebeu que aquela poderia ser a chance de humanizar-se aos olhos de Jorge, assim como Jorge tornava-se mais humano aos seus olhos. Eu sou da cidade. Minha família está passando por dificuldades e bem estou aqui porque busco uma saída. Antes que pudesse continuar, Jorge fez um gesto com a mão, pedindo para ele calar-se, e Lucas não entendeu por quê. Nos meus dias difíceis eu também pensei que não haveria uma saída, até perceber que às vezes, a solução está exatamente onde não conseguimos enxergar. Ele olhou para Lucas e em seus olhos havia uma luz que ativou uma chama de esperança no coração do jovem. A conversa fluía, cada palavra como um passo mais perto de resolver não apenas os problemas financeiros de Lucas, mas também de Jorge, enquanto ambos começavam a desvendar um no outro lutas e solidões. Mal sabiam eles que o que estava para ser revelado poderia transformar tudo o que acreditavam sobre si mesmos. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, um barulho vindo da parte de trás da casa interrompeu o momento com um som grave. Algo parecia ter caído. Jorge olhou assustado, enquanto Lucas e Maria trocaram olhares nervosos. O que seria aquilo? Fiquem aqui, disse Jorge com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Vou ver o que foi. E ele se levantou, arrastando-se para a direção do som, enquanto um misto de receio e curiosidade pulsava no peito de Lucas. O que estava por trás dessa parede de segredos? O coração de Lucas batia acelerado, e ele mal podia imaginar que o verdadeiro teste de confiança deles ainda estava por vir. Quando Jorge desapareceu pelo corredor escuro, Lucas se permitiu um momento para absorver a atmosfera pesada que cercava a casa. O eco dos tênues passos de Jorge nos ladrilhos desgastados causou um arrepio na espinha de Lucas. A cada segundo que passava, o som do silêncio se tornava mais ensurdecedor, alimentando suas ansiedades. Maria e Ricardo trocaram olhares carregados de preocupação. O que você acha que foi? Perguntou Ricardo a voz baixa, quase um sussurro. Lucas balançou a cabeça, preso entre a curiosidade e o medo. A casa, que antes parecia apenas uma estrutura comum, agora era um labirinto de mistérios, cada cômodo escondendo histórias não contadas, cada sombra uma memória perdida. Vamos ficar atentos, Maria sussurrou, com a mão sobre o coração, como se tentasse acalmar não só a si mesma, mas também os outros. O silêncio começou a ficar insuportável quando, de repente, um novo barulho irrompeu da cozinha, um estrondo seguido por um ruído metálico. Lucas sentiu seu coração disparar. Jorge havia demorado mais do que o esperado. Ele trocou olhares com Maria, um pacto silencioso de que algo precisava ser feito. Vou ver o que aconteceu, disse Lucas, quase sem pensar. Levantou-se antes que os outros pudessem protestar e caminhou em direção à cozinha. O tato da madeira rústica sob seus pés parecia vivo. Quando se aproximou da porta, viu Jorge mais adiante, agachado, com as mãos segurando algo que parecia uma caixa enferrujada. O velho estava ofegante, mas quando notou a presença de Lucas, forçou um sorriso divertido. Parece que consegui amassar mais um dos meus tesouros, disse ele, tentando aliviar o clima. Mas a expressão de Jorge denunciava uma mistura de fraqueza e desconforto. Lucas se aproximou, ajudando a erguer a caixa. O que é isso, senhor Jorge? Ele perguntou, tentando desviar a atenção do estado do velho. Coisas antigas, Jorge respondeu, sua voz embargada. Lembro que um dia, isso tudo teve algum valor.
Agora, bem, é só um lembrete da vida que já levei. Quando Jorge se levantou, a caixa abriu, revelando objetos enferrujados e fotos empoeiradas. Uma delas chamou a atenção de Lucas. Era uma imagem de uma mulher jovem, cheia de vida, com um sorriso luminoso. O olhar nos olhos dela era exatamente igual ao de Jorge, e Lucas sentiu um nó na garganta. Quem é ela? Perguntou Lucas, apontando para a imagem. Jorge olhou admirativamente para a foto, e a tristeza em seu olhar se aprofundou. Minha esposa Maria. Ela foi tudo para mim. Lucas sentiu um impacto profundo com aquela revelação. Ele percebeu que ali, naquela casa, não havia apenas um velho rabugento, mas um homem que carregava uma dor imensa, um amor que ainda vivia em suas memórias. Por que você não fala sobre ela? Maria apareceu na porta, sem que Lucas notasse sua chegada. Ela deve ter sido especial. Jorge respirou pesadamente, e o peso da sua história parecia ter encontrado alívio naquele momento. Falar sobre o passado é difícil. É como tirar um band-aid de uma ferida que nunca cicatrizou completamente, ele disse, sua voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi cheio de respeitosa reflexão. O trio sentia a intensidade daquela conexão. Maria, tocada, deu um passo à frente. E se nós formos uma nova maneira de honrar sua memória, Jorge? Nós podemos fazer isso juntos. O velho olhou para eles, a luz da esperança refletindo lentamente em seu semblante cansado. O convite de Maria ressoou em seu coração ferido, e por um breve momento, a ideia de começar de novo não parecia tão distante. Finalmente uma nova visão de vida se formava diante dele, mas havia algo que Jorge ainda precisava contar. Uma verdade que poderia realmente transformar tudo. Há algo que eu preciso revelar para vocês, disse ele, a hesitação evidente em sua voz. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que mais poderia surgir naquela conversa? Aquela casa ainda guardava muitos segredos, e ele estava prestes a descobrir um deles. A hora é essa, pensou Lucas, enquanto a determinação pulava dentro dele. O que Jorge teria a dizer? Poderia mudar para sempre o rumo das suas vidas. O suspense no ar era quase palpável. Jorge, com as mãos trêmulas, parecia estar lutando com um mar de lembranças e emoções que o impediam de compartilhar o que estava guardado. Lucas manteve o olhar fixo no velho, sentindo a urgência da situação. A atmosfera pesava como um livro aberto prestes a revelar um capítulo surpreendente. Quando Maria faleceu, Jorge começou, seus olhos perdidos na imagem da esposa, eu não sabia como seguir em frente. Eu tinha tudo com ela, mas sem ela, me senti como um barco à deriva. Então, eu comecei a guardar tudo que me lembrasse dela. Essa caixa é uma parte da minha vida que nunca consegui encarar de verdade. Maria se aproximou mais e Ricardo, que tinha escutado a conversa, posicionou-se ao lado dela. Todos aguardavam, com corações acelerados, a continuação daquela confissão. Eu não apenas a perdi. Eu perdi a chance de ser um marido melhor. Existiam segredos que nunca compartilhei com ela. Coisas que me acompanharam por muito tempo e que ainda me assombram. Jorge hesitou novamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam descer por seu rosto. Um deles é sobre o que aconteceu antes de ela partir. Ela não merecia saber, mas eu a traí. As palavras caíram pesadas no chão da cozinha. O ar parecia ter se intensificado, como se o mundo ao redor parasse por um momento. Lucas sentiu uma mistura de choque e compaixão. Jorge, aquele velho que ele tinha visto apenas como um rabugento, agora se mostrava vulnerável, despido de defesas. Quando ela descobriu, foi devastador. Eu a feri, e como um alçapão que se abre, a dor invadiu meu coração. Eu prometi que ia mudar, que ia ser melhor, mas então, veio a doença e Jorge parou. Um som quase imperceptível escapou de seus lábios. Eu nunca consegui me perdoar. Maria, com os olhos marejados, estendeu a mão gentilmente em direção a Jorge. Você estava carregando um peso enorme, Jorge. Mas a sua vida não precisa ser definida por aquele erro. Você pode reescrever sua história agora. O velho a olhou como se, pela primeira vez em muito tempo, visse uma centelha de esperança. Mas a culpa ainda pairava ali, como uma sombra que não se afastava facilmente. E mesmo em meio à força daquela mensagem, Lucas percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Eu sei que isso pode parecer insensato, mas eu quero que vocês saibam o quão importante é deixar o passado para trás. Não consigo mudá-lo, mas posso aprender a viver com isso, ele continuou. E se puder, gostaria de me abrir mais com vocês. Não só sobre Maria, mas sobre tudo que tenho guardado, as histórias não contadas dessa casa. O sentimento de afeto e empatia crescia a cada palavra. Lucas olhou para Maria e Ricardo, todos se unindo em uma roda de apoio. Ali, cercados por memórias e dor, os três se tornaram uma força. Estamos aqui com você, Jorge.
Queremos entender, saber o que há por trás das paredes dessa casa e da sua vida, Maria disse, sua voz calma e nociva, como um bálsamo para as feridas do velho. E assim, naquele instante, a casa que antes parecia um labirinto de segredos começava a se transformar em um espaço de cura. Mas enquanto Jorge se preparava para mais revelações, Lucas sentiu uma nova inquietação crescendo dentro dele. Aqueles segredos eram como um fio delicado pendurado em um abismo que ele temia explorar. E se a verdade não apenas mudasse a vida de Jorge, mas a de todos nós? Lucas pensou, enquanto um frio na barriga se instalava. O que mais essa casa tinha a revelar? E mais importante, eles estavam prontos para encarar tudo isso? Jorge respirou profundamente, passando as costas da mão pelo rosto como se tentasse secar as lágrimas invisíveis que escorriam por dentro. A coragem que sentia ao compartilhar suas dores era uma lâmina afiada que o cortava, mas também o libertava. Ele percebeu que, ao falar, estava começando a desprender-se das correntes que o prendiam. Eu nunca contei a ninguém sobre isso. A vergonha sempre foi tão grande que preferi me fechar. Mas vocês me lembraram que ainda existe amor no mundo, mesmo quando parece escasso, ele disse, buscando os olhares de Maria, Lucas e Ricardo. Deixem-me falar sobre a caixa. Aquela que me trouxe de volta a Maria sempre que eu a abria. Jorge se levantou com dificuldade, como se estivesse carregando um peso imenso. Ele se dirigiu até a estante empoeirada, onde a caixa estava cuidadosamente guardada, coberta por uma toalha de linho desgastada. Com mãos trêmulas, ele a puxou para perto e, ao abri-la, uma mistura de cheiros antigos e memórias vibrantes invadiu o ar. Estão prontos para a verdade? Perguntou, a voz quase soando como um sussurro, enquanto objetos cuidadosamente arrumados na caixa começavam a revelar fragmentos de uma vida compartilhada. Fotos amareladas, cartas de amor, pequenas lembranças de viagens e até mesmo um vestido que Maria usava em um dos aniversários dele. Cada item era como uma porta para o passado. Este vestido, ele segurou suavemente em suas mãos, ela usou no último aniversário que comemoramos juntos. Eu a vi tão bonita, tão feliz, e eu não soube valorizar aquilo na hora. Uma doce tristeza se estabeleceu no ambiente, e o olhar de Maria fixou-se no vestido. Era uma lembrança não apenas da beleza de Jorge, mas também da fragilidade da vida. Ricardo fechou os olhos por um instante, enquanto Lucas sentiu a urgência quase palpável de mergulhar nas emoções que permeavam ali. O passado do velho se entrelaçava com a dor que todos sentiam em maior ou menor grau. Mas a caixa não é só sobre o que perdi com ela, é sobre o que eu ainda carrego comigo, os sentimentos que confundi, Jorge continuou, hesitando. Eu guardei tudo isso como se fossem tesouros, mas na verdade, são âncoras que não me deixam seguir adiante. Você pode começar a se libertar, Jorge. Por que não escolhe um desses itens e tenta lembrar das boas memórias que eles trazem? Sugeriu Maria com um sorriso suave. É hora de deixar o passado te abraçar, mas não te dominar. O velho olhou para ela, um brilho de esperança iluminando seus olhos embaçados. Você tem razão, Maria. Vamos tentar isso. Ele buscou na caixa um pequeno álbum de fotos e o abriu. Os quatro se reuniram ao seu redor, e o velho começou a contar histórias, cada uma mais rica e vibrante do que a anterior. Entre risadas e lágrimas, eles descobriram a essência de um amor que, apesar das falhas, ainda pulsava intensamente nas memórias compartilhadas. Jorge falava, e à medida que as histórias se desenrolavam, o peso em seu coração parecia diminuir. Mas então Lucy, a filha mais nova de Ricardo, que estava ouvindo tudo de longe, apareceu na porta com um olhar curioso. Ela sempre mostrava uma empatia natural, e isso não foi diferente. E se eu perguntar o que mais a caixa esconde? Sua voz infantil ecoou, quebrando aquele momento sagrado. Os adultos se entreolharam, um arrepio percorreu o corpo de Jorge. O que mais poderia haver lá que ele ainda não havia revelado? Eles estavam diante de um abismo de perguntas não respondidas. Havia mais segredos naquela caixa do que apenas memórias de amor. São as sombras que podem se transformar em luz ou em mais peso. O que mais o velho guardava? E até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade completa? O ambiente estava tenso, a respiração suspensa entre as pessoas. O olhar incerto de Jorge fixou-se na pequena Lucy, cujo coraçãozinho inocente parecia não entender a gravidade da situação. A luz da lâmpada no teto lançou sombras dançantes sobre o rosto do velho, e Lucas pôde perceber que o véu de amor e dor se entrelaçava nas palavras que estavam prestes a ser ditas. O que mais havia naquelas memórias que Jorge guardava? Lucy, é só uma caixa de lembranças, ele disse devagar, já sentindo a dificuldade de falar sobre seus segredos mais profundos. Mas a sinceridade de uma criança muitas vezes desarma os adultos.
É o que sobrou de uma vida cheia de erros e arrependimentos. Não há muito que vale a pena lembrar. Mas o que são essas coisas? Ela insistiu, com olhos curiosos como os de uma pequena águia observando o que há à sua frente. Você deve ter algo legal, não só triste. A imagem da garotinha o tocou, e Jorge sorriu debilmente. Ele se lembrou de como Maria adorava contar histórias para as crianças, como as palavras que saíam de sua boca eram capazes de fazer o mundo parecer mais leve. Você está certa, Lucy, ele finalmente disse, ainda segurando o álbum nas mãos. Vamos lá, deixe-me mostrar um pouco do que essa caixa guarda. As páginas começavam a dobrar conforme Jorge avançava pelas memórias com os dedos. Ele parou em uma foto de uma festa de aniversário. O homem ao seu lado parecia radiante, e a mulher ao seu lado exibia um sorriso exuberante. Aqui, este foi um dos últimos aniversários que passei com a Maria. Ela fez um bolo tão gostoso, e eu me lembro que diante daquelas velas eu me deixei levar pelo momento e a felicidade dela. Lucas observava Jorge com a mão entrelaçada à de Maria. O velho seguia adiante, contando a história do bolo, mas também revelando detalhes mais sombrios de sua trajetória, como momentos de distância emocional e desatenção que corroeram sua relação ao longo dos anos. Isso fez o homem perceber que mesmo em tempos de amor, os fantasmas do passado sempre assombrariam, se não fossem enfrentados. E eu nunca consegui perdoar a mim mesmo por isso, Jorge concluiu, deixando escapar um suspiro profundo. Neste ponto, Maria avançou um passo, levando suas mãos até as de Jorge. Todos nós carregamos nossos fardos, Jorge, mas não precisa ser algo que te prenda. Podemos ajudar um ao outro a nos libertar disso. O olhar de Jorge estava agora mais suave, as linhas do rosto se suavizando à medida que recebia as palavras dela, parecendo cada vez mais próximo do alívio. Você está certa, Maria. Desde que conheci vocês, tenho sentido algo novo. Uma esperança que não sentia há muito tempo. O clima de partilha e sinceridade se estabelecia, e o peso emocional que antes se manifestava através da culpa de Jorge agora começava a se dissipar. Lucas decidiu que era hora de compartilhar seus próprios medos e inseguranças. Após ouvir a vulnerabilidade do velho, sentiu que sua própria carga se tornava um pouco mais leve. Senhor Jorge, posso contar uma coisa também? A vida que eu levei, toda a pressão, o peso das expectativas da minha família é difícil, às vezes. Parece que eu estou afundando em um mar de obrigações. Eu gostaria de me sentir livre como você descreveu a Maria. Os olhos de Jorge brilharam. Se você tem medo, Lucas, coloque suas esperanças no agora. Não tenha medo de estar presente. Faça o que o seu coração pede. A força que Jorge transmitiu ajudou Lucas a se sentir mais seguro. Ele se lembrou de Maria, do que estava construindo com ela. O amor que ele queria cultivar e proteger parecia distante, mas agora o velho mostrava que era possível enfrentá-lo. Sabe, as coisas podem ser difíceis, mas acredito que é esse amor que nos dá coragem para enfrentar dificuldades, disse Ricardo, o amigo sempre presente ao lado dele, dando suporte até nos momentos mais angustiantes. Podemos ser um coração forte para cada um de nós. Isso nos fortalece. Enquanto isso, Lucy acompanhando toda a conversa. Com um olhar atento, cheia de emoções à prova de compreensão, enfia os dedinhos na caixa aberta e retira uma pequena lembrança. Era uma pedrinha azul. Ela trouxe até Jorge. Você pode guardar isso. Assim a Maria sempre estará com você, viu? Jorge olhou para a pedra azul em sua mão, o coração amolecendo. A imagem do sorriso iluminado de sua esposa invadiu a memória. Obrigada, pequena. Sim, a Maria estará sempre aqui, disse, levando a pedra ao peito com um gesto de carinho. E assim, por mais que a vida fosse repleta de desafios, eles estavam se tornando um grupo mais próximo, forte e capaz. Os laços de amizade e amor se formavam, desenhando um novo futuro que poderia incluir não apenas erros do passado, mas também potentes lições que guiariam cada um deles a serem mais leves e mais felizes. Com os ânimos renovados e esperanças crescendo, todos começaram a compartilhar suas próprias lembranças, risadas e lágrimas, enquanto a noite avançava. Juntos eles foram desbravando o caminho do perdão, da compreensão e da vida renovada. As palavras e sorrisos se tornaram como um bálsamo que curava as feridas e gerava novos começos. E naquele momento mágico, eles perceberam que o amor verdadeiro, mesmo em suas formas mais desajeitadas, é o que realmente transforma a vida. Se você chegou até aqui, entendeu a força que temos quando estamos juntos. Agora, eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam ouvir esse tipo de mensagem impactante.
Comente suas reações e sentimentos sobre o final, porque cada voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e renovar as esperanças deles também. Esse é o momento de mostrar seu apoio.